Foi publicada no Diário Oficial da União de hoje a medida provisória que traz as regras para a redução de jornada e salário e a suspensão temporária de contratos de trabalho dentro do Programa Emergencial de Manutenção de Emprego e Renda. Vamos entender os pontos dessa MP com o advogado, professor, nosso colunista aqui, Paulo Vitor Souto, participando do Jornal da Correio mais uma vez aqui por videochamada. Seja bem-vindo, Paulo, boa noite para você. Quero saber o seguinte, o que é que muda, né, essa MP com relação às medidas que foram implementadas no ano passado? Qual a diferença? Boa noite, Paulo. Boa noite, Linda. Boa noite, telespectador. Diga-se de passagem, Linda, essa nova medida provisória chega com um certo atraso, né? Desde o final do ano passado, que diversos empregadores, empregados aguardavam a renovação dessas instituições, desses direitos, né? O que demorou um pouco a ocorrer. Mas, de certo modo, as novas regras, elas são idênticas às mesmas que terminaram o ano passado. É possível a redução de jornada, é possível a suspensão de contratos, do mesmo modo como era possível no final do ano 2020. Muito se cogitou ao longo do início desse ano que essas medidas seriam renovadas, mas com alguns ajustes, como, por exemplo, não seria permitido a suspensão de contratos, mas apenas redução de jornada. Mas diferente do que se foi cogitado, a gente tem agora uma medida provisória que vem a restabelecer as mesmas situações, os mesmos direitos, as mesmas possibilidades que existiam no final do ano passado. Ou seja, é possível tanto a redução de jornada no percentual de 25%, de 50% ou de 70% da jornada de trabalho, ou, eventualmente, você também fazer a suspensão de contratos, pelo prazo máximo de 120 dias, pelo menos em princípio, que é o prazo que você tem de possibilidade de reduzir ou jornadas ou de suspender os contratos. Ô Paulo, me diz uma coisa, todas as empresas e todos os trabalhadores, né, podem adotar essa medida? Linda, sim. Isso fica a critério das empresas, mas são as empresas de iniciativa privada. Empresas do setor público, administração pública, ela não pode utilizar dessas medidas, do mesmo modo que era do ano passado. E, obviamente, isso não é uma competência, isso não cabe, não fica a cargo do empregado. Fica a cargo do próprio empregador em adotar essas medidas ou não, tendo em vista a necessidade, a adequação em relação à possibilidade de fazer isso no ambiente de trabalho. Lembrando também que alguns empregados, eles não têm a possibilidade de receber o chamado BEM, né, que é o benefício de manutenção de emprego e renda. Quais são esses empregados? São os empregados que eventualmente têm cargos públicos e também trabalham na iniciativa privada. São empregados que já estão aposentados. Esses empregados, eles, por mais que a empresa tenha a intenção de adotar o regime de suspensão ou de redução de jornada, eles não teriam direito. Do mesmo modo que empregados que eventualmente já estejam recebendo seguro-desemprego, eles não têm essa possibilidade. Assim como o trabalhador intermitente também. Paulo, existe alguma formalidade para isso, para se adotar essa medida? Linda, sim. Do mesmo modo que existia no ano passado, é necessário que o empregado e o empregador formalizem um acordo individual escrito entre eles, acordando e estabelecendo a possibilidade dessa suspensão de contratos ou redução de jornada. Eventualmente, também é possível que acordos coletivos possam ser formalizados, estabelecendo isso em categorias. Mas lembrando, não é simplesmente formalizar o acordo. É você formalizar e comunicar ao Ministério da Economia, que isso é um relato que vários empregados deram no ano passado, no aspecto de que, apesar de terem assinado os acordos, eles não receberam os benefícios. Isso muito possivelmente se deu pela ausência de comunicação ou, eventualmente, alguma questão burocrática que não foi formalizada pelo empregador junto ao governo federal. Lembrando que, a partir do momento que é celebrado esse acordo individual escrito ou a convenção coletiva, o empregado não tem que fazer nada. O empregado não precisa ir ao banco dar entrada no benefício, o empregado não precisa do Ministério do Trabalho. Isso compete ao empregador. Se o empregador decide fazer isso, o empregado concorda, eles assinam esse acordo e, eventualmente, isso é comunicado ao Ministério da Economia. E isso é feito pelo empregador e não pelo empregado. Como é que funciona, então, esse acordo, Paulo?
É um acordo extremamente, se for individual, é um acordo extremamente simples. É um acordo que as partes podem celebrar estabelecendo as disposições, onde vai se mencionar, por exemplo, que o empregado ele não pode ser demitido no curso do acordo, no curso da suspensão de contratos, no curso até mesmo no retorno ao trabalho, e eventualmente ele não vai poder ser demitido, porque ele vai ter aquela mesma garantia provisória do emprego pelo mesmo tempo que foi estabelecida a suspensão de contratos ou a redução de jornada. Isso é celebrado de maneira extremamente informal, diga-se de passagem. Não é preciso um registro em cartório, não é preciso nada extremamente burocrático. Um acordo simples que pode ser elaborado por advogados, por contadores que tenham o domínio da temática, formalizando isso. E essa comunicação, se for individual, é feita pelo empregador. E, eventualmente, se for celebrado um acordo coletivo, uma convenção coletiva entre sindicatos, isso tem que ser negociado entre os sindicatos ou entre a empresa e o sindicato dos empregados, desculpe. Ô Paulo, eu vou dar uma pausa aqui na nossa conversa para eu chamar o repórter Simon Cavalcante, porque ainda falando sobre... Ô Paulo, tem uma pergunta aqui de uma telespectadora. Ela é prestadora de serviço como professora. Não diz aqui se é no serviço público, se é em escola particular, mas ela pergunta o seguinte: essa jornada de trabalho e redução de salário vai atingir também a classe dos professores? Sim, se eventualmente ela for da iniciativa privada e o empregador desejar fazer isso, sim, é desejar e eventualmente ela aceitar, porque não depende apenas da vontade do empregador. Como a gente esclareceu, é preciso que haja um comum acordo entre as partes. Mas se ela for um prestador de serviço que trabalha, que presta serviço para a administração pública, isso não é possível de ser formalizado, porque a própria administração pública já é excluída do rol de pessoas, de entidades que não podem celebrar, que não podem fazer a redução de jornada ou suspensão de contratos. Mas se for iniciativa privada, é possível sim. Ô Paulo, a empresa que aderir a essa medida pode sofrer algum tipo de consequência? Ou melhor, quais são as consequências para a empresa? Linda, na verdade, a única consequência principal é que a partir do momento que a empresa adotar a redução de salários, ou redução de jornada e salários por consequência, ou suspender os contratos, quando isso acontecer, a partir do momento que os empregados retornarem ao trabalho, eles não poderão ser demitidos. Eles só poderão ser desligados do trabalho em virtude de justa causa. Ou, se a empresa assim desejar, ela vai ter que indenizar os empregados pelo período todo de estabilidade, da garantia provisória do emprego. Porque essas medidas, elas visam exatamente a manutenção do emprego. Então, não é lógico, não é crível que o empregador simplesmente suspenda os contratos, depois, quando eles retornarem, haja uma demissão. Então, isso não vai ser possível. Se o fizer, penalidades serão aplicadas, eventualmente em casos explícitos sem justa causa. Porque a gente sempre lembra, nenhuma estabilidade, nenhuma garantia provisória do emprego se sobrepõe a situações de justa causa. E no caso das consequências para o empregado, por exemplo, ele continua tendo direito ao seguro-desemprego, por exemplo? Tem alguma consequência? Linda, no caso do empregado, nenhuma consequência. Ele pode sim continuar trabalhando na medida da redução da jornada e, se eventualmente for suspenso o contrato, ele não pode prestar o serviço. Essas são as duas regras básicas, certo? Mas, por exemplo, em relação ao seguro-desemprego, a partir do momento que cessar a garantia provisória do emprego e ele for reintegrado ao emprego, ele pode sim ser despedido. E quando ele for despedido, ele vai ter direito a receber o seguro-desemprego desde que observe os requisitos da legislação específica do seguro-desemprego. Mas ele não perde o direito, eventualmente, de receber o seguro tão somente porque assinou o contrato de suspensão de contratos ou de redução de jornada. O outro detalhe que muita gente pergunta é: e se o empregado estiver de aviso prévio, é possível que o empregador venha acordar essa suspensão de contratos, venha desistir do aviso prévio e eventualmente fazer isso? Sim, a própria legislação estabelece isso de maneira expressa. Empregado e empregador podem cancelar o aviso prévio e eventualmente colocar em suspensão de contratos ou eventualmente reduzir jornadas, mas não há qualquer consequência danosa para o empregado nesse sentido. Ok, Paulo. Obrigada pela sua participação, viu, mais uma vez aqui no Jornal da Correio, e uma boa noite para você. Até a próxima. Obrigado a você, obrigado ao espectador mais uma vez. Até mais. Valeu. Bom, tá aí, Paulo.